Papua Nova Guiné. Uma terra famosa pelo canibalismo, rituais macabros, caçadores de cabeças e conflitos tribais cruéis. Mas agora, algo novo está dilacerando o coração da ilha. Uma criatura vem tirando nacos dos pescadores, devorando certas partes do corpo. Meu nome é Jeremy Wade, biólogo e pescador radical. Peguei! Passo a vida atrás de monstros de água doce. Olha só que dentes! Dirijo-me a Papua Nova Guiné para descobrir quem tomou gosto por uma parte especial do corpo humano. Monstros do Rio. O Mutilador. Os detalhes sobre os ataques são obscuros. Tudo que disponho são alguns relatos de jornais e a internet. Os incidentes surgiram na imprensa australiana, que relatou 2 ataques fatais isolados, porém muito similares, no rio Sepik, numa região remota ao norte de Papua, Nova Guiné. Patrick Moe acabara de retornar de um longo dia na água. Ele se banhava nas margens do rio, bem em frente à sua casa, quando aconteceu. Ele foi atacado por um caçador solitário. Um nadador veloz, com maxilares possantes que dilaceraram sua carne. Uma certa parte do seu corpo foi arrancada. E ele acabou sangrando até morrer. O segundo ataque foi estranhamente similar. Francis Sambin foi até o rio para lavar a louça e se refrescar. Algo que já fizera inúmeras vezes. Mas dessa vez seria bem diferente. Dessa vez ele não voltaria para casa. Já rastreei assassinos de água doce pelo mundo afora, mas é a primeira vez que visito Papua Nova Guiné, que fica ao norte da Austrália, onde o Mar de Coral encontra o Pacífico Sul. É uma das ilhas mais espetaculares e intocadas da Terra. Apesar dos mais de 50 mil anos de ocupação humana, esse cenário pouco mudou desde a época pré-histórica. A maior parte continua inexplorada. Novas espécies são regularmente descobertas. Seria o matador fluvial um recém-chegado ou estaria ele se escondendo há séculos? Só agora começo a perceber o tamanho dessa ilha e o isolamento da área para onde me dirijo. Há muita floresta ali embaixo. Estou habituado a sobrevoar florestas da Amazônia, mas isto é bem diferente. Enquanto a Amazônia é plana, a maior parte desta área aqui possui montanhas completamente envoltas por vegetação. Além disso, na Amazônia, se observar bem, você verá construções lá embaixo, há telhados de zinco reluzindo e também clareiras em meio às árvores. Mas aqui não há nada disso. Parece um lugar totalmente inabitado. Essas montanhas de encostas íngremes e florestas impenetráveis resultaram no isolamento e na diversidade da fauna e flora, bem como na desconfiança e em sérios conflitos tribais entre seus habitantes. A luta tribal ainda existe nas regiões montanhosas menos acessíveis. No momento, o que me preocupa é o nível da água. Estamos nos aproximando da planície alagada do rio Sepik. Há muita água por ali. Devíamos estar na estação seca, mas ainda há muita água e ela não está confinada só às margens do rio, mas se espalha por toda a paisagem. Os peixes e tudo que há na água devem estar muito dispersos e isso vai dificultar o meu trabalho. Originando-se nas montanhas centrais, o rio Sepik serpenteia por mais de 1000 quilômetros através de florestas impenetráveis. Esse é um dos últimos grandes rios inexplorados. Ele é para Papua Nova Guiné o que o Congo é para a África e o Amazonas para a América do Sul. A
Após 4 voos, 48 horas e mais de 14 mil quilômetros, chego em Ambunti, no extremo noroeste do país. Eu nunca estive aqui, então não sei bem o que vou encontrar. Não há estradas aqui. Então, após descer do avião, nós vamos seguir por água. Minha base nas próximas 2 semanas será uma aldeia no coração da floresta. Essas tribos estão isoladas do mundo externo. O único jeito de entrar ou sair é através do rio. Pouco mudou aqui em séculos. Sua cultura é rica em superstições, mitos e mistério. Eles são notoriamente cautelosos com forasteiros. Um dos anciãos vem me receber. Comuniquei a intenção de visitá-los meses atrás. Aparecer sem avisar não é algo bem aceito. Faço o possível para sorrir e parecer amistoso. Mas não vejo muito retorno. Aqui é a Casa dos Espíritos? É isso mesmo. Aqui já foi um local de sacrifício humano e até de canibalismo. Agora é um local de veneração e cerimônia e onde os forasteiros devem entrar quando fazem visitas. Mas não tenho certeza se sou bem-vindo. Eu ouvi algumas histórias sobre algo na água que ataca as pessoas. E você sabe alguma coisa a respeito disso? Sei. O que está acontecendo? Há mais de 700 línguas em Papua Nova Guiné, mas a linguagem comercial comum a todos é o Pidgin. Eles também entendem um pouco de inglês. O problema com Pidgin é que há algumas palavras inglesas que são reconhecíveis e, entre elas, eu ouvi a expressão cortador de bolas. Isso em referência a alguma coisa que há na água. E isso se encaixa nas histórias que eu ouvi. As pessoas têm saído da água com os genitais feridos. É interessante porque no primeiro lugar em que eu perguntei, eles sabiam alguma coisa a respeito. Eles diziam que havia algo perigoso na água. E esses ferimentos, esses ataques têm acontecido muito por aqui? Parece que eles sabem alguma coisa a respeito, mas ninguém aqui foi atacado, ou pelo menos ainda não. Eles ligam essas histórias ao nome desse animal, o cortador de bolas. Eles têm medo dele e estão muito preocupados. Principalmente as mães, cujas crianças precisam ter muito cuidado na água. Em algum lugar por aqui, há uma criatura com dentes afiados o bastante para castrar um homem, fazendo com que sangre até morrer em minutos. Já investiguei incidentes similares. Pisquei! Olha só! Peguei! Fantástico! Na África Central, peguei um peixe-tigre Golias, uma espécie que tem atacado e matado pessoas no rio Congo. Cuidado, ele pode morder e tentar escapar. Mas isso fica a mais de 14 mil quilômetros e esses peixes não são encontrados aqui. Os anciãos me disseram que nenhuma das espécies nativas de peixe seria capaz de causar lesões tão terríveis. Mas algo ali é responsável por esses ataques ferozes. E não faço ideia do que seja. Eu nunca estive aqui, então não sei que peixes eu irei fisgar. Mas vou começar usando uma linha bem leve e também um pequeno anzol e pouca isca para
tentar pegar uns peixinhos. Isso vai me dar uma ideia do que há lá embaixo. Depois eu tentarei explorar a cadeia alimentar que come esses peixinhos e vou tentar fisgar os predadores. Assim eu tenho aqui várias linhas, iscas artificiais que parecem peixinhos, mas também posso pôr um peixe morto na minha linha. Eu tenho anzóis maiores para isso. Como os predadores devem ter dentes, eu também trouxe cabo de aço fino. Eu tenho várias opções e vou escolher a que mais se adequar. Começarei com os peixinhos e subirei aos poucos a cadeia alimentar. Não consegui saber exatamente onde os ataques ocorreram. Só sei que foram perto de uma aldeia. É por onde vou começar. Um pedaço de coco, como isca. Os aldeões disseram que os peixes daqui acham o coco irresistível. Estou pescando bem em frente às casas, por 2 motivos. Os peixes se aproximam de onde há pessoas, porque é ali que elas lavam os pratos, a louça. E os peixes que vivem no raso, ao contrário da crença popular, costumam viver em baixios e não em locais fundos. Como há mais luz, há mais vegetação e mais comida. Pouco tempo depois, uma fisgada. Oh! Tá puxando a linha. É um peixe forte. Oh! Parece que alguma coisa... A linha não arrebentou. Eu não fiz muita pressão, mas olha, ela foi cortada. Alguma coisa ali cortou essa linha. Eu estava pescando muito perto da margem e alguma coisa lá embaixo com dentes. O mais interessante é que levou o coco. Então temos aqui um vegetariano com dentes. Minha primeira prova. Acabei de saber que há uma vítima de ataque numa aldeia próxima. Seria essa a minha pista? Estou atrás de uma criatura do rio que tem atacado os genitais de pescadores. Soube de um incidente que ocorreu numa aldeia próxima. Ramson Terrell foi atacado quando remava sua canoa. Mas seu agressor não foi um peixe, e sim um crocodilo de 6 metros. O que houve foi que Ransom estava recolhendo folhas de palmeira para cobrir sua casa. E tudo o que ele sabe é que um crocodilo o atacou por baixo. Ele não viu o corpo do crocodilo que surgiu e mordeu a ponta da canoa. Os maxilares do crocodilo eram mais ou menos do tamanho do seu braço, que poderia chegar ao fundo da garganta do animal. Esse era o tamanho do bicho. Tudo o que ele queria no momento era sair dali. Ramson ficou aguardando na árvore, até o crocodilo perder o interesse. Depois conseguiu escapar em sua canoa quebrada. Ele teve sorte. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas foram mortas por crocodilos no rio Sepik. Esta pele pertenceu a um monstro de 6 metros que aprendeu a virar canoas. Os crocodilos do rio Sepik têm antecedentes de mortes. Mas seriam eles os cortadores de bolas que procuro? Os anciãos duvidam que as espécies de peixes nativas sejam capazes de causar esses ferimentos. Mas algo cortou a minha linha. Então preciso me manter imparcial. Saio com Alphonse Mavassonia, pescador e especialista em crocodilos, para ver se, de alguma forma, um crocodilo poderia causar essas mutilações incomuns. Ele me levou à mesma área onde Ramson foi atacado. O Alphonse agora vai tentar atrair o crocodilo até nós. O barulho imita o som de um grande crocodilo se deslocando velozmente pela água. O chamado é de um exemplar jovem. Os 2 sons devem atrair crocodilos até nós.
Ramson disse que o animal que o atacou tinha mais de 6 metros. Eles matam rasgando e girando, dilacerando a carne e devorando os nacos enormes de uma só vez. Então é improvável que um grande crocodilo só atacasse os genitais. Mas poderia ser um crocodilo menor? Ou haveria algo mais à espreita ali embaixo? Olha, ali. Já vi os olhos? Bem ali, na borda da vegetação. 20 ou 30 metros à frente do barco. Ilhas densas de vegetação flutuante. Um habitat perfeito para um crocodilo. Está no meio da vegetação. Eles podem ficar submersos por mais de 1 hora. Você só percebe que estão ali quando atacam. Cada vez que vemos um, ele se assusta e desaparece. Parecem bem cautelosos. Mas o Alphonse acaba agarrando um filhote. É um crocodilo marinho? Isso mesmo. Tem cerca de 1 ano. 1 ano? Então ele pode ser filho do grande, né? Pode ser um dos filhotes. Um dos filhotes do crocodilo grandalhão. E esse ruído estridente, o que significa? Tá chamando a mãe. É mesmo? É. Então seria melhor soltá-lo. Tem razão, é melhor soltar. Eu não sei se os crocodilos são responsáveis pelos ataques. Mas Alphonse me diz que raramente são vistos próximos das aldeias agora. E os 2 ataques aos genitais ocorreram perto das casas das vítimas. Creio que algo mais nessa água aprecia a carne humana. Hoje nós vimos um crocodilo que devia ter uns 2 metros ou 2,5 metros, a julgar pela quantidade de luz refletida nos olhos. Mas, tirando ele, só havia alguns menores. Eu senti um certo alívio ao não me deparar com aquele grandalhão. Mas, por outro lado, eu estou meio desapontado e também surpreso, porque não vimos mais crocodilos. Segundo Alphonse, nos últimos anos, o número de crocodilos diminuiu. E os ataques contra as pessoas ocorreram recentemente. Será que o que atacou os pescadores também está atacando os crocodilos? Estou no rio Sepik, numa parte remota de Papua, Nova Guiné. A 14 mil quilômetros de casa, na pista de uma criatura que está atacando pescadores incautos. Nossa! Puxa, que peixe forte! Quase não acredito no que vejo na ponta da minha linha. Ah, parece uma piranha. Possui dentes. Mas não são dentes de piranha. A menos que me engane, parece um peixe do Amazonas chamado pacu. O que confirma isso são os dentes. Não são cortadores, e sim moedores. Alguns dias atrás, minha linha foi cortada por um peixe misterioso aqui, nessas águas. Ele pode ser a resposta. Embora sejam dentes moedores, tem arestas afiadas. Talvez tenha sido ele. Diversamente de uma piranha, seus dentes não foram feitos para cortar carne. Os pacus são basicamente vegetarianos, alimentam-se de frutos que caem na água. Uma presa interessante, mas eu não acredito ser esse o peixe que estou procurando. Mas o que ele faz aqui? O pacu costuma ser achado do outro lado do mundo, na América do Sul, e não pertence ao Sepik. Intrigado, volto a encontrar Alphonse. Gostaria que você me dissesse o que este peixe faz aqui. A gente aqui também ficou muito surpreso ao ver este peixe. E perguntamos aos piscicultores e eles disseram que produziam este peixe aqui no rio. Como assim produziam? Ele foi introduzido? Foi introduzido.
há uns 15 anos. Trouxeram um peixe novo para oferecer outra opção de alimento às pessoas? Porque não há peixe suficiente no rio. Talvez por esse motivo eu tenha introduzido aqui. Já investiguei espécies introduzidas e sei do impacto devastador que podem causar a um rio. Está abarrotado de peixe. Nos Estados Unidos, a carpa prateada escapou de um criatório. Ela proliferou sem controle e agora domina trechos inteiros do rio Illinois. É impressionante, elas estão batendo contra o fundo do barco. O siluro foi levado dos rios frios do norte da Europa para as águas aquecidas e piscosas da Espanha, onde se transformaram em monstros. Fisguei um deles. Sem predadores naturais e fartura de comida, as duas espécies ficaram descontroladas e afetaram o equilíbrio natural. Será que algo assim estaria ocorrendo no rio Sepik? Minha busca tem sido divulgada pelas aldeias próximas. Soube de um pescador chamado Nick Sarkat, que foi atacado por algo no rio que não era um crocodilo. Eu estava trabalhando. Estava cortando grama. Aí eu resolvi refrescar o corpo. A água estava batendo no meu peito. Quando de repente senti uma coisa bater contra a minha perna. Aí eu pensei, o que está acontecendo? Puxei a perna. Mas ela voltou a investir. E mordeu minha perna. Pareciam dentes humanos, mordendo. Mordendo muito forte. E puxou minha perna para baixo. Eu fiquei lutando com aquilo. A dor era muito grande. E aí você viu que o tamanho da mordida também era similar ao da mordida humana? É. Foi como se uma pessoa mordesse o seu pé. Isso mesmo. O que você acha que tem na água? Acho que talvez seja o espírito. O espírito da água. O que quer que haja na água não é só rápido e feroz, como também bastante forte. Os aldeões disseram que só havia algumas espécies de peixe ali. E nenhuma delas era capaz de desferir tal ataque. Afastei-me da aldeia, ainda sem uma pista convincente. Tem havido tão pouca exploração aqui que novas espécies são regularmente descobertas. Será que algo desconhecido à ciência é responsável por esses ataques? Há algo na água que está atacando as pessoas. Agora vou pescar para ver se há algum predador ali embaixo. Usarei uma isca que vai reluzir, vai balançar, vai vibrar. Ou seja, o tipo de movimento que resultaria numa reação reflexa. Alguma coisa que tenha dentes irá atrás disso aqui. Mudo de local e tento iscas diferentes. Mas o resultado é sempre o mesmo. Não estou conseguindo nada aqui. Se isso fosse um lago amazônico com pouca pesca comercial, poderia haver talvez 4 ou 5 espécies diferentes, mas aqui não existe nada. E isso pode indicar que não existam muitos peixes predadores nessas águas. Sem nada a encontrar na floresta alagada, antes de anoitecer, eu retorno à aldeia. Os ataques ocorreram perto de onde as pessoas vivem e a criatura tomou gosto por carne. O que eu preciso é de uma isca que tenha gosto de carne humana. Considerando seu passado canibal, há muita gente aqui que entende do riscado. Estou em Papua, Nova Guiné, à procura da isca perfeita para capturar uma criatura conhecida localmente como cortador de bolas, por causa da sua preferência por uma parte especial da anatomia masculina.
Na época em que as pessoas da tribo eram canibais, elas chamavam a carne humana de porco comprido, porque a carne tinha o sabor da carne de porco. Então, é isso que vou usar. É uma coisa que interessaria a um predador, mas como a água não é parada, haverá uma bela trilha oleosa, correnteza abaixo. Se houver alguma coisa no rio, poderá farejá-la e vir até aqui para investigar. Lá está. Parece um pacu. É interessante, porque ele veio atrás da carne. Este peixe, supostamente vegetariano, rompeu com este hábito. Esse pacu, um parente vegetariano da piranha, parece gostar do sabor da carne. Aqui está. O pacu vegetariano já era. Se o pacu está comendo carne de porco, poderia facilmente comer carne humana. Estariam assumindo o comportamento do seu parente mortal, a piranha? Bom, pode ser que eu tenha descartado o possível envolvimento do pacu cedo demais. Em seu habitat normal, a Amazônia, ele é vegetariano, mas ele dispõe das armas necessárias para infligir graves lesões na carne. Só precisaria de um motivo. Bom, se por acaso houver escassez de sua comida normal nesse local, ele fará o que qualquer animal faria nessa situação, ou seja, comer qualquer coisa que houver para sua sobrevivência. As piranhas são pequenas, porém mortais. Mas o pacu pode crescer bem mais. Aqui em Papua Nova Guiné, não há praticamente pesca comercial. E também quase não há predadores sob a água. Então, será possível que após somente 15 anos, haja um grande pacu vivendo aqui, maior que os que existem na Amazônia? Seria outro exemplo de uma introdução mal sucedida? Principalmente porque os ataques só começaram após a chegada do pacu no rio Sepik. Na América do Sul, há 12 ou mais espécies de peixes conhecidas como pacu. A que foi introduzida em Papua Nova Guiné é uma das maiores. Quando jovem, esse pacu parece a piranha vermelha. Mas à medida que crescem, perdem a coloração vermelha e se transformam em animais respeitáveis. Eles possuem maxilares possantes o bastante para esmagar as sementes duras que caem das árvores e que podem muito bem cortar o tecido humano mole. Se adotarem o comportamento da piranha, esse sistema fluvial se transformará para sempre. Um vegetariano que vira carnívoro cientificamente pode ser chocante, mas aqui a transformação é um modo de vida. Os membros das tribos se transformam em seres míticos e executam danças hipnóticas para afastar o mal ou apaziguar os espíritos do rio quando enfrentam dificuldades. Os garotos ao longo do rio Sepik se transformam em homens através da sangria. A pele do peito e das costas é cortada, deixando cicatrizes que imitam as marcas dos dentes de crocodilos. Se o meu palpite estiver certo, o pacu também está passando por uma transformação, de vegetariano inofensivo a monstro carnívoro do rio. Minha intenção é capturar um pacu capaz de matar um homem. Na aldeia, eu me encontro com Alphonse. Segundo ele, desde a sua introdução, o pacu tem devastado o sistema do rio. Repara que este lago aqui agora não tem mais nada. Sumiu tudo. Toda a vegetação de superfície desapareceu por causa do peixe. Está me dizendo que antes da chegada do pacu,
Toda essa área, mesmo na época da cheia, como agora, era toda coberta de capim flutuante. É, isso mesmo. E agora sumiu tudo. E isso está criando mais problemas para os peixes locais. É muito sério. Porque o capim abriga os peixes, os crocodilos e todos os animais aquáticos. Os crocodilos são prejudicados pelo pacu? Os crocodilos têm um grande problema com o pacu agora. Os crocodilos fazem ninhos na vegetação flutuante. Mas neste grande lago aqui, não tem vegetação flutuante. Eles também comem todos os peixinhos. Os pacus estão comendo os peixes. É mesmo? E atacam as cobras que nadam na superfície. Cobras, aves aquáticas. Até mesmo as aves não estão seguras. Os patinhos são comidos na água. Eles comem os patos? Os patos também. Sim. O pacu come tudo. Tudo. A questão é, esse tudo inclui uma parte especial da anatomia masculina? Tenho que capturar um pacu para ver exatamente do que ele é capaz. Para isso, irei mais longe. Os aldeões me falaram para tentar um certo local do lago. É naquela área com árvores saindo da água. Isso acontece porque há alguns ninhos de aves aqui e elas lançam seus dejetos diretamente na água. Ali deve haver uma cadeia alimentar submersa, deve haver também peixinhos nesse tipo de área. Bom, teoricamente, também deve haver alguns predadores por perto. Eu cheguei discretamente, então eu vou jogar a minha isca bem perto daquelas árvores. Esta chuva é bem refrescante após um dia quente. Os peixes devem sentir o mesmo, porque a água fica aquecida e isso reduz o oxigênio. A chuva que cai refresca a água e adiciona o oxigênio. Então, talvez os peixes também estejam se sentindo como eu agora e se desloquem. Se a chuva não piorar, vale a pena ficar aqui mais algumas horas. Mas chega a noite e começo a sentir que tudo conspira contra mim. Está na hora de voltar para a aldeia. O tempo está piorando, estamos longe de lá. E não acredito que eu vá fisgar agora um pacu de bom tamanho. Até agora só vi exemplares pequenos. Não acho que eu vou encontrar nada maior. Na verdade, eu estou meio perdido. Eu vou retornar, porque a coisa está ficando feia, e vou reconsiderar as minhas opções. Na manhã seguinte, mudo de tática outra vez. Deixo esse local e vou para uma área de floresta alagada. Essas enchentes, o pior evento em décadas, inundaram uma área que normalmente é alta e seca. Isso dificulta ainda mais minha tarefa. Na Amazônia, os pacus costumam se reunir sob árvores com frutos. Espero que o mesmo ocorra aqui. Estou pescando no rio Sepik, em Papua, Nova Guiné. Busco um monstro do rio que vem causando lesões terríveis nos genitais dos homens. Meu suspeito principal é o pacu. Um parente vegetariano da piranha, que tomou gosto por carne. Até agora, concentrei meus esforços perto da aldeia. Mas só fisguei espécimes pequenos. Agora vou mudar de tática e me aprofundar na floresta alagada. As pessoas que vivem aqui são extremamente supersticiosas e creem que espíritos hostis residam no meio dessas florestas. Para elas, é um lugar ameaçador. Agora nós estamos remando bem devagar por esta área de floresta alagada. Há alguns sinais de peixes. Eu vi alguns mastigando a ponta da vegetação e alguns outros que estavam circulando sob as árvores.
Bom, agora vamos devagar. Eu quero jogar a linha perto das árvores. Há sinais de pacu por todo lado. O som do fruto caindo na água os alerta. E eles correm para comê-lo. Peguei mais um, mas a coloração vermelha indica que também é jovem. Talvez eu tenha que avançar mais. Vamos avançar. Embora me veja imerso na superstição local, estou mais preocupado com o que se oculta entre as raízes emaranhadas. O calor aqui é intenso. Como as árvores cortam qualquer brisa, a umidade é opressiva. Pescar neste lugar não é como pescar perto da aldeia. Lá não importa se você faz barulho, estão acostumados. Aqui o único barulho que interessa é o som dos frutos que estão caindo. Qualquer outro tipo de som os afugenta. Pessoalmente, eu curto muito mais esse tipo de pesca onde você depende da discrição para poder se aproximar do peixe. Você não faz muito barulho, depois você lança a isca. Esse é o único jeito de fiscar algo nessas águas tão difíceis. Peguei outro, mas desta vez a puxada na linha indica um pacu maior. Para evitar aproximar as mãos dos maxilares, uso um alicate de cabo longo para erguê-lo. Estão maiores, bem maiores. Seu corpo musculoso permite que se desloque velozmente. Ele pode atacar e fugir depressa, sem ser visto. Este não é bem o tamanho que eu quero. Eu quero 2 ou 3 vezes maiores que este. Mas já fiquei satisfeito. Com a proximidade da noite, retorno à aldeia. Minha investigação foi divulgada. E um pescador veio me ver. Seu nome, Francis Sabin, é familiar. À medida que ele fala, eu percebo que ele é o homem que os jornais alegam ter sido morto pelo cortador de bolas. Bom, segundo as histórias que eu ouvi, ele não sobreviveu ao encontro, mas eu fico contente em dizer que, na verdade, embora tenha sido uma experiência apavorante, ele conseguiu sobreviver para contar a história. Embora os rumores sobre a morte de Sabin tenham sido exagerados, o ataque o levou ao hospital com muitas dores. O peixe era grande e incrivelmente forte. A mordida não foi bem definida como a da piranha, mas rasgou e dilacerou a carne. E ele lutou para afastá-lo. Isso confere com a história contada por Nick Sarkat. Puxei a perna, mas ele voltou a investir. E puxou minha perna para baixo. Esse gigante, parente da piranha, está de fato aumentando de tamanho. E seus dentes também. Volto a pescar, mas agora bem consciente da força dessa criatura. Mas a dificuldade não será fisgá-lo e nem puxá-lo. O que mais me preocupa é me aproximar daqueles maxilares. Estou no rio Sepik, em Papua, Nova Guiné, tentando fisgar um pacu, parente da piranha, responsável por atacar e mutilar os genitais de pescadores. Esse agora é maior, é bem maior. Lá está ele. Olha só, é bem grande. Esse pode ser o que estou procurando. Sei que há obstáculos no fundo. Tentarei mantê-lo afastado. Está ali, na água escura. Dá pra vê-lo, bem ali. É isso aí, isso. Eu vou mantê-lo longe do fundo, mas também há casas na água. Tenho de mantê-lo longe de lá. Agora está em local aberto. Isso é bom. Vou tentar cansá-lo. Cansá-lo bastante antes de tentar puxá-lo. Isso. Quero examiná-lo sem perder um pedaço da minha mão.
Não quero apressá-lo. Pronto. Quero que dê uma olhada nisso aqui. Olha aí, olha. Quando puxei, o anzol endireitou. Isso é interessante porque só vi exemplares pequenos desse aqui. Este é um animal diferente dos que andei pegando, não só quanto ao tamanho. Sua coloração é bem diferente da dos menores. Os pequenos têm a barriga bem vermelha, mas este aqui exibe um tom mais desbotado. Um laranja bem claro. Mas a diferença é que... Nossa, é muito musculoso, muito forte. Isso tudo é músculo, é um peixe muito forte, muito forte. Mas eu quero... eu quero dar uma olhada na boca dele. Olha aqui. Os pequenos têm dentes delicados, mas estes aqui são trituradores. Na Amazônia, este peixe normalmente se alimenta de sementes e frutos cujas cascas são duras de abrir. Esses dentes são verdadeiros quebra-nozes. Realmente parece uma piranha gigante. Estes dentes não foram feitos para cortar, mas para rasgar, esmagar. Vendo estes dentes, eu me lembro das histórias que eu vi dos ataques às pessoas. Pareciam dentes humanos mordendo muito forte. É incrível, esses dentes realmente parecem dentes humanos. Ser mordido por uma coisa dessas deve ser uma experiência horrível. É como ser mordido por uma pessoa. Eu nunca tinha sentido essa dor antes. Dizem que quando uma piranha morde, você nem percebe o que ocorreu, porque é um corte bem definido. Mas esses dentes causam um rasgo bastante irregular e você com certeza percebe a mordida. Quando esses peixes ouvem algo na água, eles não se afastam na direção oposta como os outros. Eles vão em direção ao som, exibindo os seus dentes. Não tenho dúvidas de que o pacu seja o cortador de bolas. Um vegetariano que virou mutilador de homens. Uma piranha avantajada que gosta de carne humana. Um invasor estranho e descontrolado que dominou trechos inteiros do rio Sepik. Os ribeirinhos agora aceitam a convivência forçada com o cortador de bolas. Ele é só um exemplo dos efeitos colaterais involuntários que ocorrem quando mexemos com a natureza. Parece fácil descartar esse pesadelo como sendo um problema alheio e não nos diz respeito. Mas não é bem assim. O pacu já apareceu em 19 estados diferentes dos Estados Unidos. Até agora, os números não explodiram, nem ninguém foi atacado. Mas, assim como ocorreu no Sepik, as coisas podem mudar bem depressa e depois que a desgraça acontecer, ficará muito difícil remediar. Versão brasileira, DPN Santos.